Imagina perder os seus 10 filhos, todo o seu dinheiro, sua saúde, em um único dia. Não foi um castigo, foi um convite. Deus olhou para um homem chamado Jó e disse a Satanás: Você reparou no meu servo Jó? Não há ninguém como ele na terra. E foi aí que o inferno foi solto sobre a vida dele. Essa não é uma história sobre sofrimento. É uma história sobre o que resta de um homem quando tudo o que ele tinha é arrancado. E a resposta vai incomodar você. Se você já perguntou por que isso está acontecendo comigo, fica até o final. Porque a resposta que Jó recebeu não foi a que ele esperava. E provavelmente não é a que você espera também. Ato 1. O homem que tinha tudo. Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Ele não era um profeta, não era um rei. Era um homem íntegro, reto, temente a Deus e um dos mais ricos do Oriente. 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas e uma casa cheia, 10 filhos, 7 homens e 3 mulheres que se reuniam para comer e beber juntos, em paz. Todos os dias, antes do amanhecer, Jó se levantava e oferecia sacrifícios por cada um dos seus filhos, só por precaução. Talvez tenham pecado em pensamento, ele dizia. Esse era o tipo de homem que ele era, cuidadoso até com o que não podia ver. Ele tinha tudo que um homem pode desejar nessa terra: família, saúde, riqueza, respeito. E mais importante, ele tinha isso sem se corromper por causa disso. Mas lá em cima, algo estava sendo decidido. E Jó não fazia ideia. Ato 2. A sala do trono. A Bíblia abre uma cortina que nenhum ser humano deveria ver. Os filhos de Deus se apresentam diante do Senhor. E entre eles, Satanás. Deus pergunta de onde ele vem. Satanás responde: de rodear a terra e passear por ela. E então, Deus faz algo estranho. Ele mesmo puxa o assunto. Você reparou no meu servo Jó? Não há ninguém como ele na terra, íntegro, reto, teme a Deus e se afasta do mal. Satanás responde com a pergunta mais afiada da Bíblia. Será que é por nada que Jó teme a Deus? Você não protegeu tudo o que ele tem? Mas estenda a mão e toque em tudo o que ele possui, e ele te amaldiçoará na sua cara. A acusação é essa. Jó só é fiel porque é confortável ser fiel. Tire o conforto e a fé desmorona. Deus aceita o teste, mas coloca um limite. Satanás pode tocar em tudo o que Jó tem, mas não pode tocar nele. E aqui está a parte que ninguém gosta de admitir. Deus não impediu o sofrimento. Ele permitiu, porque havia algo em jogo maior do que o conforto de um homem. Havia a prova de que existe fé que não depende de recompensa. Ato 3. O dia em que tudo caiu. Um mensageiro chega correndo até Jó. Os sabeus atacaram e levaram os bois e as jumentas. Mataram os servos à espada. Só eu escapei para te contar. Antes de ele terminar de falar, outro mensageiro chega. Fogo caiu do céu e queimou as ovelhas e os pastores. Só eu escapei. Antes de ele terminar, outro chega. Os caldeus levaram os camelos e mataram os servos. Só eu escapei. E antes de esse terminar, o último mensageiro chega. E essa é a notícia que quebra qualquer homem. Seus filhos e filhas estavam comendo na casa do irmão mais velho quando um vento forte veio do deserto e derrubou a casa sobre eles. Todos morreram. Só eu escapei para te contar. 4 mensageiros, um atrás do outro, sem pausa para respirar. Riqueza, servos e os 10 filhos. Tudo em um único dia. E aqui está o momento que define essa história inteira. Jó se levanta, rasga suas roupas, raspa a cabeça. Sinais de luto profundo, como era costume. Ele cai ao chão, e ele adora. Ele diz: nu saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em nada disso ele pecou.
nem atribuiu a Deus falta de razão. Pensa nisso. Ele não fingiu que não doía. Ele não disse, tudo bem, não estou triste. Ele rasgou as roupas. Isso é dor visível, real, crua. Mas no meio da dor, ele escolheu adorar em vez de amaldiçoar. Essa é a primeira lição de Jó. Força não é ausência de dor. Força é o que você faz com a dor quando ela chega. Ato 4. A segunda rodada. Satanás volta diante de Deus. E Deus, de novo, pergunta se ele reparou em Jó, que continua íntegro, mesmo depois de tudo. Satanás responde, pele por pele. Tudo o que o homem tem, ele dará pela própria vida. Mas estenda a mão e toque nos ossos e na carne dele, e ele vai te amaldiçoar na sua cara. Dessa vez, Deus permite que Satanás toque no corpo de Jó, mas poupe sua vida. E Jó é atingido por feridas terríveis, da cabeça aos pés. Ele senta no meio das cinzas e raspa a própria pele com um caco de barro, só para aliviar a dor. Sua esposa, a única pessoa que sobrou ao lado dele, olha para ele e diz, você ainda mantém a sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra. E aqui está algo que poucos comentam. A tentação mais perigosa que Jó enfrentou não veio de um inimigo. Veio de dentro de casa, de quem deveria estar ao seu lado. Jó responde, você fala como uma mulher tola. Receberemos o bem da mão de Deus e não receberíamos também o mal? Ele não se torna amargo. Ele não busca um culpado. Ele segura a fé com as mãos ensanguentadas. Ato 5. Os amigos que pioraram tudo. 3 amigos de Jó, Elifaz, Bildade e Zofar, ouvem sobre a tragédia e vêm para consolá-lo. No começo, eles fazem a coisa certa. Sentam-se com ele no chão por 7 dias e 7 noites, em silêncio, porque viram que a dor dele era grande demais para palavras. Mas depois, eles abrem a boca. E o que sai é o pior tipo de conselho. Eles assumem que Jó deve ter pecado, porque na cabeça deles, sofrimento é sempre castigo. Se Jó está sofrendo tanto, ele deve ter feito algo terrível. Capítulo após capítulo, os 3 insistem. Confessa, Jó. Você deve ter errado. Deus não pune o justo. E Jó, no meio da dor física e emocional, ainda precisa se defender das acusações dos próprios amigos. Ele grita que é inocente. Ele questiona por que os ímpios prosperam enquanto ele, um homem íntegro, sofre. Ele chega a desejar nunca ter nascido. Mas repare em uma coisa importante. Em nenhum momento Jó amaldiçoa a Deus. Ele questiona, ele reclama, ele exige respostas. Mas ele nunca vira as costas. Existe uma diferença enorme entre duvidar em voz alta diante de Deus e abandonar Deus. Jó fez a primeira, nunca a segunda. Essa é a segunda lição. Você pode estar quebrado, confuso, com raiva, e ainda assim continuar fiel. Fé não é fingir que você entende tudo. É continuar de joelhos, mesmo sem entender nada. Ato 6. Deus responde, e a resposta surpreende todo mundo. Depois de capítulos de debate, Deus finalmente fala. E ele não faz o que todo mundo esperava. Ele não explica a Satanás. Ele não explica a aposta lá no céu. Ele não dá a Jó um motivo. Em vez disso, Deus faz perguntas. Dezenas delas, vindas de dentro de uma tempestade. Onde você estava quando lancei os fundamentos da terra? Você já ordenou ao dia que amanheça? Você sabe onde nasce a luz? Você pode prender as estrelas nos seus lugares? Pergunta atrás de pergunta sobre a criação. Os oceanos, os animais selvagens, as estrelas, a chuva no deserto onde nenhum homem vive. E o que Deus está fazendo aqui não é humilhar Jó por humilhar. Ele está mostrando a Jó o tamanho real do universo e o lugar de Jó dentro dele. Jó queria uma explicação. Deus deu uma revelação. E é aqui que Jó entende algo que muda tudo. Ele não precisa entender o motivo do sofrimento para confiar em quem está no controle dele. A explicação nunca foi o ponto.
A confiança sempre foi. Jó responde: Eu ouvia falar de ti, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me arrependo e me contento em pó e cinzas. Não porque ele fez algo errado, mas porque ele finalmente viu o tamanho de quem ele estava questionando. Atos 7. A restauração. Deus se volta para os 3 amigos de Jó e diz que está irado com eles, porque não falaram o que era reto sobre ele, como Jó falou. Ele manda que ofereçam sacrifícios e pede que Jó ore por eles. E é justamente quando Jó ora pelos amigos que o cercaram de acusações que a sua sorte se transforma. O Senhor devolve a Jó o dobro de tudo o que ele tinha: 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois, 1.000 jumentas, e mais 10 filhos, 7 homens e 3 mulheres, descritas como as mulheres mais bonitas da terra. Jó viveu ainda 140 anos e viu seus filhos e os filhos dos seus filhos até a 4ª geração. Ele morreu velho e cheio de dias. A lição para você, hoje. Jó nunca soube da aposta no céu. Ele nunca leu o capítulo 1. Ele viveu a história sem saber o motivo. E é assim que a sua vida funciona também. Você não vai receber a explicação antes da tempestade. Não vai saber o motivo enquanto está dentro da dor. A resposta, quando vier, se vier, só vai fazer sentido depois, olhando para trás. O que resta para você fazer agora é o que restou para Jó. Continuar íntegro quando ninguém está checando. Continuar de pé quando tudo cai no mesmo dia. Continuar orando até pelos que te acusaram. Nenhum homem forte nasceu em águas calmas, e nenhum homem se tornou forte fingindo que a água nunca ficou revolta. Se essa história te fortaleceu, se inscreve no canal. Aqui, a gente não finge que a vida é fácil. A gente aprende a ser forte mesmo quando ela não é. Seja forte.